Salve acelerados! Fórmula 1 2022, eu sei que você está ansioso e eu também estou. Começa amanhã a temporada que todo mundo quer ver, a revanche entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Mas será que vão ser esses caras os dois candidatos ao título? Será que alguém vai surpreender? Será que a gente vai ter a mesma emoção de 2021? Eu torço para que sim. E hoje a gente vai conhecer tudo sobre a temporada de 2022 da Fórmula 1. Então já deixa o seu like maroto aí e roda a vinheta. Para começar, números, teremos 23 corridas nesse ano, um deleite para todos os acelerados, né? E 3 dessas corridas vão ter as Sprint Races, que acontecem no sábado. Não é o Sprint Race que eu corro, até porque lá é GT Sprint Race, mas brincadeiras à parte, é uma nova corrida pequena, né, que a Fórmula 1 introduziu em 3 etapas, Imola, Áustria e Brasil, para definir o grid do domingo, para dar um molho a mais. Então acontece da seguinte forma: rola a classificação normal, essa classificação define o grid da Sprint Race e o resultado da Sprint Race é que define o grid de verdade de largada da corrida. Mudou a pontuação também, daqui a pouquinho eu explico melhor isso. Dessas 23 paradas da Fórmula 1, a gente vai ter um autódromo inédito, já conto para vocês qual é também. Temos 4 trocas de pilotos nessa temporada, uma pequena dança das cadeiras e a maior atualização de regulamento das últimas décadas e que deu origem a carros muito bonitos de verdade. E é claro, né, a revanche que todo mundo quer ver entre Max e Lewis. Então promete ser uma temporada aí muito legal, começando amanhã no Bahrein. Nas equipes, mudanças muito importantes, a mais badalada delas é a chegada do George Russell à Mercedes. Será que ele vai cutucar o Lewis Hamilton ali e marcar poles, vitórias, colocar o cara em xeque, o heptacampeão mundial? Uma coisa que eu tenho muita curiosidade de ver. O Hamilton ainda tem um contrato de 2 anos com a Mercedes para correr em 2022 e 2023 e obviamente a Mercedes está já preparando um sucessor, apostando tudo no Russell, né, que realmente mostrou resultados muito legais na Williams, classificando quase todas as corridas. Acho que só uma ou outra ele ficou atrás do Latifi em treinos de classificação, é muito rápido, e em corridas também, lugar muito merecido para o Russell, que entra no cockpit que era do Bottas, né, o Valtteri Bottas, que foi para a Alfa Romeo. A Alfa Romeo mudou tudo por lá, dispensou Antonio Giovinazzi, que está na Fórmula E e é piloto reserva da Ferrari, e dispensou também o Kimi Raikkonen, né, e trouxe agora o Bottas e o chinês, o Zhou, que está trazendo aí uma mala muito grande de euros. Na Williams também, mudanças aí para o cockpit do Russell. O Alex Albon, que correu na Red Bull, vocês lembram lá, ficou em xeque durante muito tempo, acabou sendo dispensado, ficou fora da Fórmula 1 no ano passado e agora voltou para essa vaga aí na Williams. Curiosamente, Williams, uma equipe com motor Mercedes, ele, Albon, que ainda é um piloto sob contrato da Red Bull, correndo com motores Mercedes, né? Uma coisa muito curiosa aí, como é que eles conseguiram chegar nessa conjunção aí para dar tudo certo. Na Haas, a troca teve que ser um pouco forçada, né, por conta de toda a crise na Rússia com a Ucrânia. Na verdade, a invasão pela Rússia, a Haas encerrou o contrato que tinha com a empresa russa Uralkali e acabou mandando embora o Mazepin, que era um piloto patrocinado pelo Uralkali, a família dele era dona da empresa. Então, eles trouxeram de volta o Kevin Magnussen para correr do lado do Mick Schumacher. E todo mundo pode perguntar, mas não era a hora do Pietro Fittipaldi, dele estar acelerando, dele se provar, já que ele é o piloto de testes? A Fórmula 1 é muito negócio, né, galera? O Pietro precisava levantar uma quantidade de patrocínio muito grande, não deu tempo disso acontecer. E o Gene Haskell, o dono da equipe, pessoalmente acabou optando por trazer de volta o Magnussen para ter um piloto mais experiente acelerando do lado do Mick Schumacher. A coisa bacana é que a gente vai ver de fato o quanto o Mick acelera nesse ano. Na parte de regulamento, você vai ver carros visualmente muito diferentes do que a gente viu até 2021. O que acontece? Qual é o maior problema da Fórmula 1 hoje? Quando você tem um carro seguindo outro até 2021, né? O carro que vem atrás, ele pega o chamado ar sujo. O que isso quer dizer? Que o carro da frente criou uma turbulência que diminui a eficiência aerodinâmica do carro que vem atrás. Afinal, o carro é desenvolvido num túnel de vento
para funcionar contra o vento limpo e para que as asas e o assoalho funcionem da melhor maneira naquela condição. E quando ele está atrás de outro carro, esses parâmetros mudam completamente e a aerodinâmica fica, digamos assim, bagunçada e fica muito difícil um carro seguir o outro de perto e passar sem o DRS, sem a asa móvel. Todo esse novo regulamento foi feito para diminuir esse efeito para os carros poderem andar mais grudados. Como isso foi feito? Diminuindo um pouco o efeito da asa dianteira, do aerofólio e dos apêndices aerodinâmicos na tarefa de fazer o carro de fato grudar no chão e transferindo essa responsabilidade um pouco mais para o assoalho do carro. Ou seja, quando o ar vier sujo, obviamente a eficiência da asa dianteira, do aerofólio vai ser menor. Só que a responsabilidade dessas peças é um pouco menor do que antes de fazer o carro estar grudado no chão. Deu para entender? Você tira um pouquinho da eficiência aerodinâmica das partes superiores, joga essa responsa mais para o assoalho para não ter tanto essa diferença. O DRS, que é a asa móvel, continua nesse ano, então acho que a gente vai ter um ano de muitas ultrapassagens. Pneus, você vai ver também que os pneus cresceram, foram de 13 para 18 polegadas. Tem dois motivos aí, né? Primeiro é deixar o visual mais parrudo, mais esportivo. Você, quando quer um carro esportivo, sabe que ele tem rodas e pneus de 18, 19, 20 polegadas e não de 13 polegadas. Então a Fórmula 1 quis comercialmente se aproximar mais dos carros de rua e também reduzir o aquecimento dos pneus para que os pilotos possam explorar mais o carro no limite por mais tempo. E agora, numa empreitada rumo a maior sustentabilidade, a Fórmula 1 vai usar o combustível E10, o que quer dizer que ele tem 10% de composição de etanol, né? O E10 é 90% de gasolina, 10% de etanol, E22, que se usa nos Estados Unidos, é 22% de etanol e 78% de gasolina, e assim por diante. E uma coisa muito interessante, vocês talvez estejam vendo esse vídeo já com os treinos de classificação do Bahrein concluídos, ou até depois da primeira corrida, né? Eu tô gravando aqui um pouquinho antes dos treinos no Bahrein, a gente viu lá diferenças muito grandes nos side pods, né? Que são aquelas laterais do lado do motor dos carros de Fórmula 1. A Ferrari, por exemplo, trouxe side pods muito maiores, ela tá mais gordinha, a Aston Martin também. A Red Bull trouxe um corte muito louco, muito diferenciado, e a Mercedes nos primeiros testes trouxe um side pod menor, agora no segundo ela chocou geral a comunidade da Fórmula 1, trouxe side pods muito curtos, que deixam o assoalho ali bem pronunciado, então a gente vai entender agora como é que funciona, quem acertou, quem não acertou nessa mudança de regulamento, que sem dúvida é a maior que a gente tem, pelo menos desde 2009, né? Quando a Fórmula 1 abandonou os pneus raiados, vocês lembram, até 2008, quando teve a disputa entre o Massa e o Hamilton, os pneus tinham aqueles riscos no meio, né? E os carros tinham muito mais apêndices aerodinâmicos. Em 2009, os pneus voltaram a ser slick e perdeu-se todos aqueles apêndices aerodinâmicos. E aí surgiu uma tal de Brown, surpreendendo o mundo da Fórmula 1 e ganhando o título aí com o Button. O Rubito ganhou corrida naquele ano também, disputou o título até o final. Foi muito legal de ver uma equipe nova surgir na Brown, que é o embrião do que hoje é a Mercedes, né? Falando em corridas, né, a gente espera que esse ano corra tudo bem, que a pandemia vá realmente acabando e que a gente possa ter o calendário cumprido. Se isso acontecer, vamos ter voltas de pistas muito legais, como por exemplo Melbourne, na Austrália, que geralmente abriu o campeonato. Esse ano não vai abrir, mas está ali para ser realizada. O Canadá, circuito Gilles Villeneuve, que sempre proporciona corridas muito legais. E o GP do Japão em Suzuka, além do inédito GP de Miami, lá nos Estados Unidos, que vai correr junto com o GP de Austin. Estados Unidos vai ter duas provas esse ano, se tudo correr como se espera. E duas outras coisas muito importantes. GP da Rússia cancelado para sempre. A Fórmula 1 não quer mais negócio com a Rússia, no que ela está certíssima. Não tem que ter mais GP lá, né? Lamentável tudo isso que está acontecendo. E a segunda, importante lembrar também que na Sprint Race agora não são só os 3 primeiros colocados. A Sprint Race é a corrida rápida que acontece em 3 vezes no ano, mas os 8 primeiros colocados de frente para trás, né? O primeiro leva 8, 7, 6 pontos e assim por diante até
o 8º colocado, o que aumenta um pouco a importância dessa corrida para não ficar todo mundo ali, largou, vou me manter daquele jeito ali, não vou arriscar muito. Então, quem sair de 8º e ganhar a corrida, ganha 8 pontos. Antigamente, quem saía de 8º e ganhava a corrida, ganhava 3 pontos e largava na pole. Mas agora você tem uma diferença grande aí na pontuação para você realmente ter mais, para você que eu digo, você piloto de Fórmula 1 que me assiste, ter mais motivação de 8º para primeiro. E a grande briga que a gente quer ver, né, galera, é o retorno aí de Max versus Lewis versão 2022. Será que vão ser só os dois? Será que a gente vai ter um Lando Norris aí entrando no meio, um Ricardo, Ferraris? Como é que elas vêm? E o Hamilton, vocês sabem, né, ficou ausente das redes sociais durante um tempo, refletiu ali um pouquinho, disse que nunca pensou em abandonar a Fórmula 1, muita gente fez suposições, ele disse que nunca esperou não estar no grid em 2022 e, mais importante, ele disse o seguinte: vocês acharam que o ano passado vocês tinham visto o melhor de mim? Então espera aí em 2022, quer dizer, o cara tá mordido, vai acelerar muito e isso pra gente é muito legal. Lembrando que o Michael Masi, que era o diretor de prova, que fez toda a lambança lá em Abu Dhabi, acabou demitido do cargo, está em outro cargo na FIA e não vai ser mais o diretor de prova das corridas da Fórmula 1, que vai ter alternância ali entre dois nomes. Como eu já falei em outras ocasiões aqui, para mim isso é um carimbo de como eles erraram no ano passado e como eles não podem mais errar. Aliás, você que fica sempre curioso para as nossas previsões em relação à Fórmula 1, a gente falou disso no podcast anterior, no retrasado. Todo mundo aqui deu as suas dicas. Equipe campeão, o piloto que vai mais se destacar, o piloto decepção, ninguém fugiu da roda não. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse nosso tudo sobre temporada 2022 da Fórmula 1. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Você acompanha lá na Band, a nossa casa também, a Casa do Acelerados, afinal, todos os sábados, às 12h30, o Acelerados está na Band para vocês curtirem. E domingão tem Fórmula 1. Até a próxima, nos vemos.